Bom, hoje falarei um pouco da arte pré-histórica brasileira em alguns sítios, né? Claro, é apenas um panorama. A arte pré-histórica brasileira, os sítios arqueológicos são muito vastos, muito complexos, portanto, o que farei aqui é um breve panorama mostrando principalmente alguns estudos que eu realizei, tanto na área acadêmica como professor, mas também como artista, com algumas séries de pinturas e desenhos que eu realizei e realizo baseado nessas regiões, né? Eu tenho uma série de pinturas que eu mostrarei algumas delas, que se chamam paleopaisagens, que se inspiram justamente em algumas regiões aqui em Minas Gerais, onde se encontram importantes e valiosos vestígios dessa vida pré-histórica que se iniciam com as descobertas e explorações de Peter Lund, né, o dinamarquês paleontólogo que veio para o Brasil e iniciou seus trabalhos por volta de 1840. Bom, o que vemos aqui é o Monumento Natural da Vargem da Pedra, que fica no distrito de Mocambeiro, em Matozinhos, aqui na Grande Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte. E no entorno de Belo Horizonte temos, especialmente em Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, um importante acervo de objetos, de sítios arqueológicos, né, de descobertas ainda a serem feitas, inclusive um importante parque estadual que é o Parque do Sumidouro, né, o Parque Estadual do Sumidouro. Então, sendo assim, perto da nossa cidade aqui de Belo Horizonte, existem valiosos sítios arqueológicos da pré-história brasileira. Inclusive a Luzia, a famosa ossada de Luzia, que está no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que sofreu com incêndio, ela veio dessa região, né? Eu vou mostrar mais adiante algumas referências a ela e tentar, né, apenas fazer um panorama do que foi isso. Sendo assim, o que nós vamos perceber é que pertinho da gente sempre tem um importante sítio arqueológico, né? Porque isso se espalha por todo o Brasil e muitas vezes nós não conhecemos esse patrimônio que está aqui tão perto da gente, né? Que muitas vezes é desvalorizado e muitas vezes por ser desconhecido. Então é importante que o estudante de arte, o estudante de arquitetura, de design, ele esteja conectado com essas informações e que explore essas informações para o seu trabalho pessoal, né? Porque tudo isso representa um alicerce fundamental para a preservação e conservação do nosso rico patrimônio cultural e científico. E sendo assim, o que nós estamos vendo nessa fotografia é um conjunto rochoso, né, de karst. Essa região é uma região de karst, de pedras calcárias, que possuem muitas cavernas. Essa região de Lagoa Santa, né, Pedro Leopoldo, é uma região que é repleta de cavernas. E o que nós estamos vendo aqui é justamente uma dessas pedras que formam lapas e pequenas lagoas. Essas lagoas são formadas por dolinas. As dolinas são formadas pela depressão, né? Quando o solo ele, ele cai, né? O subsolo ele vai ruindo, isso vai formando cavernas, né? Pela ação das águas nas pedras calcárias, né? Por isso que é chamada essa área de karst, por causa da composição geológica, né? Com pedras calcárias, formando cavernas subterrâneas. E quando essas cavernas vão ruindo, elas formam esses bonitos lagos, né, pequenas lagoas que se espalham pela região e que geralmente têm um formato circular, aproximadamente circular. Então é muito comum vermos em cidades como Lagoa Santa, Sete Lagoas, né, cidades próximas aqui mais ao norte de Belo Horizonte, uh, muito dessa geografia, né, que formam essas dolinas com essas lapas de pedra. E essas lapas de pedra lá na pré-história,
elas forneciam abrigos para esses homens primitivos. Então, portanto, ao lado, nas redondezas dessas pedras, encontram-se muitas pinturas rupestres, objetos pré-históricos, né, como pontas de flecha, né, de lança, ou algum tipo de material que foi trabalhado, confeccionado por esses homens primitivos. Aqui são algumas das pinturas que eu realizei, algumas aquarelas, né, dessa série chamada Paleopaisagens. São paisagens inspiradas nessa região de Lagoa Santa. E uma série que eu continuo até hoje, né, uma série baseada nessas lapas, baseada nas explorações de Peter Lund, né, que se inicia ali em torno de 1840 e que continuam sendo desenvolvidas por outras equipes de arqueólogos e paleontólogos, tanto nacionais quanto internacionais. Quando eu trabalhei a série Paleopaisagens, eu fiz primeiro uma pesquisa da região, fui marcando no mapa, e a intenção era percorrer de carro, né, principalmente as estradas de terra, essas regiões de fazendas. E, claro, muitas dessas grutas não podemos acessar porque são áreas de preservação e propriedade privada, né? Existem APAs, que são áreas de proteção ambiental que ficam nos cuidados, né, das propriedades privadas. Enfim, mas muitas dessas estradas podem ser acessadas. Algumas cavernas podem ser visitadas, algumas grutas, como a Gruta da Lapinha, a Gruta Rei do Mato, a Gruta de Maquiné, né? Apesar da Gruta de Maquiné não ter tido uma ocupação humana evidente, né? Mas podemos perceber que esse caminho das paleopaisagens ele fica entre Belo Horizonte, Lagoa Santa, Sete Lagoas ali à esquerda, né? E a Serra do Cipó, né? Que está ali à direita. Então faz uma triangulação com uma região bem interessante, que nos dá aqui uma boa ideia dessas inúmeras centenas de cavernas. Se eu não me engano, temos aí por volta de mais de 800 cavernas encontradas nessas regiões aqui. E, sendo assim, esse é um aspecto da geografia local, né, da geologia, os tipos de pedra, do karst, da paisagem que nós encontramos nessa região. Já é uma região aí que também tem uma transição para o cerrado já está bem evidente como bioma, né? Mas ainda, né, temos momentos aqui de transição de outros biomas também. E podemos perceber essas lapas de pedra, né? Esses paredões de pedra que se formam né, do karst, e que muitos deles evidenciam sinais de presença humana. Bom, eu vou voltar nessa região daqui a pouco, mas antes disso eu preciso falar do Parque Nacional da Serra da Capivara, porque falando de pré-história brasileira, ela tem dados muito relevantes, muito inclusive que mudaram a história da ocupação das Américas, né? As datações da Serra da Capivara, no Piauí, elas mudaram completamente a história da ocupação humana nas Américas. Por quê? Acreditava-se anteriormente que a cultura Clovis, por exemplo, né, nos Estados Unidos, que essas ocupações do homem, elas ocorreram ali no final do período paleolítico, cerca de 20 mil, 15 mil anos atrás, quando os homens saíram da Ásia, ali da região da Rússia, né, do norte ali do Japão, da China, e atravessaram o Estreito de Bering, passando pelo Alasca, né, e esses homens, por cerca de 15 mil antes de Cristo, foram ocupando as Américas, né? Então a teoria indicava isso, as teorias indicavam isso, que esses homens primitivos que tinham feições mongólicas, ou seja, homens de olhos puxados, né, de etnias de olhos puxados, como os chineses, os esquimós,
os chineses, né, os japoneses e tal, que deram origem aos índios, né, porque os índios são muito semelhantes etnicamente com esses orientais, né? Mas a teoria então apontava para isso. Nós vamos ver que depois teve uma outra teoria que surgiu através das descobertas aqui em Minas Gerais, mas a história também voltou a ter uma reviravolta, né? Então, quer dizer, o homem foi ocupando as Américas por volta de 15 mil, mas os achados e as pesquisas na Serra da Capivara, elas vão colocar algumas datações mais antigas, muito mais antigas, que vão remeter a cerca de 50 mil antes de Cristo, né? 50 mil anos atrás. E como eram, o que foi encontrado nas estratigrafias, né? O que é um corte estratigráfico? São aquelas camadas que os arqueólogos, os restauradores fazem, que eles vão encontrando as camadas mais antigas. Então, foram encontrados elementos de pinturas, ferramentas de pedra, ossadas, restos de fogões primitivos, né? Ou seja, de fogueiras. E essas datações já remetem, já chegam a 50 mil antes de Cristo. Ou seja, essa teoria de que o homem chega em 15 mil ou 20 mil, ela foi colocada até mais atrás, né? Quer dizer, mais antiga ainda. Então, por isso que aqui as pesquisas no Brasil são extremamente importantes. A Serra da Capivara, ela se tornou um patrimônio da Unesco, né, na lista de patrimônio mundial, em 1979, e ela não é um parque nacional, né, ela não é administrada, não é um parque nacional, perdão, administrado pela União, né, mas é por um convênio com a Fundação Museu do Homem Americano. E é um museu, claro, como diversos instituições culturais de preservação do patrimônio, também passa por graves problemas estruturais de financiamento. E a arqueóloga que se destaca, famosa, né, conhecida, a Nied Guidon, ela é a arqueóloga pioneira, né, junto com as pesquisas de instituições francesas. Bom, portanto, é importante conhecer o trabalho da Nied Guidon, que pode ser inclusive visto no YouTube, em entrevistas, a programas de entrevistas na televisão brasileira, para que o seu trabalho seja difundido, divulgado, especialmente para nós que estudamos a arte, a arquitetura, o patrimônio, né, o design, enfim, todas essas heranças culturais valiosíssimas. E dentro das nossas pinturas rupestres, as nossas culturas ancestrais, temos basicamente duas tradições principais e estilos regionais, como veremos daqui a pouco. E o que são essas tradições e estilos? Né? São os conjuntos rupestres de um mesmo período, né? Que são divididos e categorizados. Elas apresentam temáticas semelhantes, técnicas semelhantes, né? Imagens parecidas que vão mostrar então que nós temos grupos que podem ser chamados de tradições, né? Como por exemplo a tradição Planalto, né? Tem a tradição Nordeste, e dentro de cada tradição também ocorrem os estilos, né? Ou seja, ocorrem em uma região específica dentro de um período no tempo, né? Então, uma tradição pode ter estilos que são variados, que ocorrem em regiões diferentes, né? Em regiões específicas, eles têm alguns regionalismos, né? Então, uma tradição pode agrupar alguns estilos que se espalham pelos territórios, né? E temos então duas tradições principais, né? A tradição Nordeste e a tradição Planalto. E as fáscias, o que são fáscias? O que é a definição disso aí dentro dos estudos da pintura rupestre, da arqueologia? São características peculiares, temáticas e técnicas de elaboração comuns dentro de uma tradição.
Então são justamente esses elementos que o cientista, o arqueólogo, o estudioso vai buscar para identificar determinada cultura, né? O tipo de tinta que foi utilizada, os grafismos, como que os homens eram é, desenhados, né? Quer dizer, os animais da região, como que esses animais eram feitos, né? Inclusive se existem símbolos, né? Muitos deles, claro, ainda não temos um real significado, né? Talvez nunca tenhamos, né? Então vale lembrar, inclusive, aquelas aulas que já vimos da cultura franco-cantábrica no Paleolítico, não é? Onde eu mostro aquelas grandes pinturas nas cavernas da França, da Espanha, né? E eu comento um pouco mais sobre esses materiais. E sobre a tradição Nordeste, o que ela é? Né? Ela foi definida no Piauí, caracterizada por um grande número de figuras humanas organizadas e em movimento, realizando tarefas cotidianas e ritualísticas. Grupos de animais podem acompanhar as figuras humanas. Também é encontrada aqui em Minas Gerais. A tradição Planalto, ela é mais comum em Minas Gerais e é encontrada desde o norte do Paraná até o sul do Tocantins. Caracteriza-se pela predominância de animais, em especial cervídeos, além de peixes, onças, tatus, aves e roedores. Os animais costumam estar cercados por figuras humanas em cenas de caça, né? Temos ação. As figuras costumam ser monocrômicas, em geral ocres, vermelho e amarelo, ou seja, óxidos da terra, né? Aquelas tintas que vêm da terra, né? Os óxidos. Lembrando que essas imagens que eu estou mostrando para vocês, elas são imagens que não mostram a grande monumentalidade, magnitude das pinturas, como vemos, por exemplo, no Peruaçu, no norte de Minas Gerais. Eu fico um pouco restrito por causa dos direitos autorais, né? Mas faça uma pesquisa, por exemplo, nas grutas do Peruaçu, no norte de Minas Gerais. Existe uma rica tradição de pinturas, de culturas pré-históricas, ali em volta do Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco, na pré-história, foi ocupado ali por diversas culturas, uma região rica, né? Por causa das águas, né? Então façam essas pesquisas por conta própria para verem essas imagens que infelizmente eu não posso colocá-las aqui por questões de direitos autorais, né? Senão, claro, eu colocaria aqui. E sobre a Luzia, sobre a famosa Luzia encontrada na região de Lagoa Santa, né? Essa foto que vemos aqui foi uma foto que eu tirei no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista em 2011, 7 anos antes do terrível incêndio que destruiu o museu, né? E essa vitrine aqui nos mostra alguns crânios e a reconstituição dessa cabeça de Luzia, né? Como era a concepção da cabeça de Luzia, né? Dos traços do fenótipo, da etnia de Luzia, numa teoria que até então era considerada a mais plausível, a mais verdadeira, né? A mais provável, né? Onde Luzia tem essas feições negroides, ou seja, ela possui os seus traços, uma genética dos negros da África, né? Vale lembrar que os negroides é uma definição genética para os povos negros, né, da África subsaariana, por exemplo, mas também outros povos, como, por exemplo, os aborígenes australianos, né? E então eu vou explicar também daqui a pouco, com mais detalhes, o desenrolar dessa teoria, né? E o que foi o povo de Luzia? Ele surgiu ali por volta de 12 mil anos atrás e foi pesquisado por uma missão de cientistas franco-brasileira, né? Com universidades brasileiras e estudiosos, né? Universidades também francesas. E esse nome Luzia ele foi dado para uma ossada feminina encontrada na região, aqui de Lagoa Santa. E Luzia vem em homenagem a Lucy, que é aquela ossada de uma Australopithecus de 3,5 milhões de anos atrás, encontrada na África, né? Ou seja, o primeiro ancestral
do homem, né, um hominídeo, um Australopithecus que foi encontrado, né? Então essa ossada é uma ossada feminina também, chamada Lucy. E as feições de Luzia até então foram consideradas negroides, cuja teoria afirmava que os primeiros habitantes americanos não eram os ancestrais dos índios, dos atuais índios, né? Dos nativos, que possuem feições mongólicas, ou seja, os nossos índios, os índios brasileiros, os índios da América, né, da América Central, do Norte, do Sul, eles possuem feições mongólicas ou mongoloides, né, nós vamos encontrar os dois termos, que se assemelham aos mongólicos, mongoloides da Ásia, os chineses, os japoneses, os esquimós, né? Tem os olhinhos puxados, né? Enfim. Então, geneticamente, os índios das Américas estão mais próximos dos asiáticos do leste, correto? Mas essa teoria de ocupação, a partir da ossada de Luzia, indicava que aconteceu uma outra ocupação anterior a essa dos mongólicos, em território americano, né? Muito mais antiga, que indicando justamente o povo de Luzia, como as ossadas mais antigas, né? E esses povos poderiam ter chegado nas Américas através de ondas migratórias mais antigas ou mesmo pelo mar, né? Então tem teorias, como por exemplo dos aborígenes australianos, que são negroides, que os homens conseguiam navegar nessa época, poderiam ter vindo para as Américas através de botes, de pequenas embarcações, ali pela Polinésia, né, vieram navegando até chegar aqui na América, né, não se sabe como. E que posteriormente as regiões foram sendo ocupadas por imigrantes de origem mongólica, que acabaram por dominar, né, todo o continente e se subdividiram nos incas, nos astecas, nos índios da América do Norte, nos índios da América do Sul, enfim. Eles chegaram depois e foram ocupando o lugar desse antigo povo de Luzia, né? Subjugaram, se misturaram a esse povo de Luzia. E essas fotos que vemos aqui são fotos aqui da gruta da Pedra do Baú, que fica em Pedro Leopoldo, né? Essa região de pedras ali no entorno dessas pedras, dessas belíssimas formações rochosas, né? A Pedra do Baú forma um arco de pedra. É uma região onde são encontrados esses vestígios arqueológicos, né? Com pedras trabalhadas, né? Esses locais onde o homem deixou suas marcas. E aqui abaixo temos a Gruta da Macumba. A Gruta da Macumba fica adjacente à Gruta da Lapinha e pode ser visitada. Ela tem esse nome porque ainda no local se fazem ali clandestinamente alguns rituais de sacrifícios de animais, né? Enfim, é um lugar belíssimo que vale a pena ser conhecido quando se visita a Gruta da Lapinha, que está aqui apresentada nessas fotos, né? Essas belíssimas fotos. A Gruta da Lapinha atualmente tem uma estrutura muito boa para receber os turistas, tem uma acessibilidade muito boa, né? Também um projeto ali muito bom de acessibilidade e uma iluminação nova, né? Bom, mas sobre Luzia, né? As pesquisas recentes da Universidade de São Paulo e Harvard, né, apontam que Luzia não possui esses traços negroides, e sim mongoloides, né, ou mongólicos. Então, ou seja, aquela teoria de que Luzia era negroide, negra, ela foi por água abaixo, né, porque houveram análises de DNA que indicam que esses ancestrais, que seus ancestrais, né, de Luzia também têm ligação com outros povos indígenas da América, né? E, portanto, o povo de Luzia, que ocupou Minas Gerais, veio nessas mesmas ondas migratórias que vieram da Ásia, né? Então foi também mais uma reviravolta aqui nas teorias de Minas Gerais, sobre a ocupação de Minas Gerais,
que é uma região belíssima de grutas e cavernas. Por exemplo, a gruta da Lapa Vermelha, ela fica atrás ali pertinho do aeroporto de Confins, do aeroporto internacional. E é uma região muito sensível, porque tem muita mineração, é, usinas de cimento, né, de calcário, fazendas. Então é um patrimônio muito frágil, muito rico, né, e ao mesmo tempo frágil. E podemos perceber nessa foto o que é uma dolina. Muito bem, né, tem aquela lagoa na frente do paredão de pedra, uma lagoa formada pela, né, pelas rochas que vão cedendo nas grutas subterrâneas e formam essas cavernas, né, essas cavernas belíssimas, né? Então inclusive uma caverna muito pouco divulgada, né, inclusive por fotografias, mas que é belíssima, né, porque só é acessada passando de carro ali pela região em uma estrada secundária, né, uma estrada que só mesmo, né, os habitantes locais conhecem, né? Enfim, é mais um ponto a ser visto nos nossos roteiros aqui. E também temos grutas menores, mas que também não deixam de ser locais belíssimos, como a Gruta da Faustina, em Pedro Leopoldo. Né? Fica numa região muitas vezes desconhecida, né, do público geral, mas que também é local próximo aí dessas grandes descobertas. Né? E nessa região viviam aqueles animais da megafauna, como tatus gigantes, preguiças gigantes, tigre dente de sabre, né? São mamíferos que hoje estão extintos. Os homens de Luzia, o povo de Luzia, não conhecia a agricultura nem a cerâmica, né? Eram homens que viviam no Paleolítico, dependiam da caça e da coleta. Né? Então, enquanto aqui na América os nossos ancestrais estavam ainda no período paleolítico, o que estava acontecendo no Oriente Médio, especialmente ali na região do Levante, na Turquia, na atual Turquia, era o desenvolvimento do período neolítico, o homem descobrindo a agricultura, fazendo as primeiras cidades. Né? Esses homens ocuparam a região até aproximadamente 7.000 a.C., havendo um hiato até 3.000 a.C. Então, ou seja, de 7.000 a.C. a 3.000 não se encontram indícios dessa ocupação. Né? E a partir de 3.000 anos antes de Cristo já começam a ter os indícios dos ancestrais dos atuais índios. A região desde então foi ocupada por povos horticultores, com agricultura primitiva, ancestrais dos atuais indígenas, entre elas a tradição tupi-guarani, de feições asiáticas, mongólicas, né, ou mongoloides. Então os nossos índios, claro, já possuem toda a genética familiar né, com os asiáticos. E a região de Lagoa Santa possui a maior concentração de esqueletos antigos, segundo os especialistas. Né? Fica aqui, né, claro, né, confirmando a importância dessa região para todas as pesquisas nacionais e internacionais. E nessa região tem o famoso Parque do Sumidouro. Né? Famoso, mas muita gente não conhece, né? Ainda não visitou esse parque. Aqui vemos uma foto de um paredão, né, da Lapa com as pinturas rupestres. Ele foi criado em 1980, fica ali localizado em Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, ali na divisa entre os municípios. Tem uma pequena vila ali de Fidalgo. Né? A missão dele é a preservação ambiental, cultural e o turismo. E o que é o sumidouro? Né? O sumidouro ele é uma cavidade, né? Uma pequena caverna, né? um sumidouro, por onde a água dessa lagoa escoa e se conecta com o Rio das Velhas. Né? O Rio das Velhas está ali perto. É uma região também que foi importante para a colonização de Minas Gerais. Os bandeirantes ali passavam as navegações, né? Haviam comércios que ligavam ali, por exemplo, Sabará, né, e as cidades históricas mineiras no ciclo do ouro ao Rio São Francisco. Né? Então, esse sumidouro, a água da lagoa escorre, né, e vai até para o Rio das Velhas. Então, isso foi descoberto, né, como que isso acontecia por causa, né, do próprio subsolo, por causa da geologia local, né, do karst, as diversas cavernas subterrâneas. E é o cenário
das pesquisas realizadas na primeira metade do século XIX por Peter Lund, né, ali por volta de 1840. Então foi nessa região que se desenrolou esses grandes achados e pesquisas de Peter Lund. Né? Inclusive eu fotografei alguns desses buracos de onde Peter Lund encontrou essas ossadas da megafauna, né, e vestígios também humanos, que foram encontrados depois, né, os vestígios humanos, mas o Peter Lund se concentrou basicamente ali na megafauna. Né? E esses locais estão preservados, não é possível conhecer e visitar ali no Museu do Sumidouro. O Peter Lund foi um naturalista dinamarquês, descobridor do homem de Lagoa Santa e da megafauna extinta. O Peter Lund por si só é um vídeo à parte, ou vídeos à parte, porque ele é muito rico, é muito complexo. Né? Eu tenho muitas fotografias da região, né? Vou voltar para fazer mais, então fica aí para um próximo momento, né? Aqui é só um panorama. Evidências da coexistência do homem com a megafauna extinta, contribuindo para o desenvolvimento das teorias evolucionistas de Charles Darwin, né? A possibilidade de evolução a partir de ancestrais comuns e seleção natural. Então, olha como que foi importante essa época, né? E o próprio Peter Lund, não só para a ciência brasileira, mas como internacional. Anteriormente a Peter Lund, né, haviam aquelas teorias diluvianas, né, de que grandes animais não poderiam ter coexistido com homens, né, enfim, tem essas teorias, eu mostro também em outro vídeo, mas o Peter Lund vai provando, né, que os homens conviveram com esses grandes animais extintos, né, como as preguiças gigantes, por exemplo, né, o dente de sabre, enfim. Então, definitivamente, a região de Lagoa Santa entra no mapa mundial da ciência, das escavações, da paleontologia, né? Através aqui desses buracos que nós estamos vendo aqui. Por isso que é importante visitar e trazer isso para a educação patrimonial. Também temos, por exemplo, a Casa de Fernão Dias, uma importante, das mais antigas, né? Não sei se é a mais antiga, não me recordo, mas é uma das construções mais antigas de Minas Gerais, uma casa aí, né, luso-brasileira, de arquitetura luso-brasileira, né, chamada aí de colonial, que é uma das entradas do parque. E a partir dessa educação patrimonial, nós podemos conhecer melhor os agentes de degradação, né? Porque conhecer é preservar. Né? Então, não só conhecer, saber dos assuntos, mas saber o que ataca, o que destrói o nosso patrimônio. Né? E nós temos duas causas, duas origens principais, que são as origens naturais e as de iniciativa humana. E quais são as naturais? Temos aí erosões, escorrimentos naturais de rochas, ninhos de insetos, aracnídeos, né? Líquens e fungos, formações de cristais, entre outros. Tudo isso pela natureza. Né? Mas os mais perigosos, claro, são os humanos, né? De origem que vem do homem, né? Como atividades agrícolas, fazendas, pecuária, expansão de pastos, a mineração que destrói montanhas para tirar cimento, tirar metais, né, ferro, ouro, construções urbanas, novos bairros, novos loteamentos, novas fazendas também, sítios, chácaras, fogueiras, lixo em local errado, acampamentos e o vandalismo, né, gente? O vandalismo, com certeza, né, que tem pichação, retirada de pedras para souvenir, às vezes só para destruir mesmo, né? E os contrabando de objetos arqueológicos e paleontológicos. Existe um mercado negro que comercializa esses achados, principalmente fósseis, né? Os fósseis são muito famosos aí no mercado negro. Então tudo isso é crime, claro, é crime, e contribui para a destruição e esquecimento dessa memória toda. Né? E além de tudo isso aqui em Minas Gerais, né, claro, temos não só no Brasil, mas no mundo, os sambaquis, né, que são esses montes compostos por moluscos de origem marinha, terrestre, né, ou de água salobra, que possuem ali esqueletos de animais pré-históricos, ossos humanos, utensílios,
feitos de pedra, osso, conchas, né, vão formando esses montes de dejetos, né, de descartes, que, que são, claro, né, resultado de ações humanas, eles mostram a ocupação humana. Tá? E eles acontecem com muita frequência aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, esse aqui é em Niterói, né, o Figueirinha 2, e no litoral sudeste e sul do Brasil. E por fim eu mostro aqui uma foto do Parque do Sumidouro, né, aqui pertinho aqui da Lapa, né, da onde tem aquelas pinturas supestres, e alguns parques nacionais que podem ser conhecidos, né, existem alguns sítios arqueológicos que não podem ser visitados, outros são abertos, tá? Entre eles, claro, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, o Parque Nacional de Catimbau, em Pernambuco, sítios arqueológicos de Inhazinha e Rodrigues Furtado, em Perdizes, Minas Gerais, sítio arqueológico de Mangueiros, em Macaíba, Rio Grande do Norte, sítio arqueológico Lapa Vermelha, Minas Gerais, lembrando que alguns não podem ser visitados, Parque Arqueológico do Solstício, Amapá, sítio arqueológico da Pedra Pintada, em Roraima, sítio arqueológico do Lajeado de Soledade, em Apodi, Rio Grande do Norte, entre outros. Tá? Deixei de citar aqui tantos e tantos outros, tá? Mas pesquisem na sua região e aproveitem, né? Levem seus alunos, seus amigos e curtam o nosso patrimônio e contribuam com a preservação de todos eles, né? Divulgando e estudando, pelo menos. Então eu fico por aqui e até a próxima.